E aí galerinha dos Complicados Hardwares, beleza? Uma ótima tarde, noite ou dia para todos presentes aqui no canal. Bom, amanhã às 4 horas da manhã a gente vai ter uma promoção no AliExpress, que é a promoção do Mega Saldão. Vai ter muita coisa que vai estar com preço interessante e vai ter alguns cupons que a gente vai estar podendo utilizar, que vai ajudar muito na hora da gente estar comprando as nossas pecinhas, processadores, memórias e tudo mais. Eu bolei uma planilha completa, cara. Processador, placa de vídeo, CPU cooler, memória RAM, placa-mãe M4, processador Ryzen, tudinho isso daí pra vocês. Hoje eu vou passar pra vocês no vídeo direitinho as informações, os cupons que você pode usar em cada um. Aqui abaixo, se você descer desce um pouquinho aqui, pô. Aqui, ó, no vídeo aqui, ó, no finalzinho mesmo. Eu sei que você tá assistindo com a tela deitada, não tá? Aqui embaixo nessa barrinha, vou deixar pra vocês as timestamps, tá? Então se você quiser vir nesse vídeo pra ver só as placas de vídeo, só as placas mãe Ryzen, só processador Ryzen, você já consegue pular direto pra parte que vocês querem ver, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá ver o que a gente vai ter aí nessa Mega Saldão da AliExpress. Começando pelos kitzinhos, a gente tem o primeiro kitzinho que eu sempre recomendo aqui no canal. Esse é um kitzinho X79A, a gente tem um processador Xeon E5 2440, é um processador de 6 núcleos, 12 threads, tem uma frequência base ali de 2.4 GHz e chega até 2.9 em Turbo Boost, tá? Para jogar ele já vai ser mais interessante que um 2420V1, 2420V2 e vai ter um desempenho muito próximo de um 2450, levando em consideração que os jogos não aproveitam muitos núcleos a mais, tá? Esse carinha aqui vai estar saindo por 416,66 utilizando o cupom SALDÃO40, tá? Lembrando que amanhã, a partir das 4 da manhã, antes não vai poder utilizar o cupom. Se você tentar, você não vai conseguir, tá? Próximo kit que eu tenho para recomendar com vocês é o kitzinho E5 2650V2. Kit esse com placa-mãe da Machinist, que apresenta uma construção mais interessante que aquelas mais simples da Killsbury. Mas o 2650V2 é um processador bem neutro, então não tem que se preocupar muito com isso, tá? A maioria das placas-mãe X79 mais de entrada mesmo já dá conta dele. Esse kit acompanha também 16 GB de memória RAM, no caso 4 pentes de 4 GB, tá? ECC, então vocês não conseguem utilizar essas memórias no seu PCzinho i3 de segunda, no seu PCzinho i3 de quarta, porém vai funcionar completamente com esse kit aqui. O processadorzinho E5 2650V2 vocês já devem conhecer, né? Processador esse de 8 núcleos e 16 threads, frequência base dele ali, se eu não me engano, é 2.6, tá? E ele vai até 3.4 GHz em Turbo Boost, tá? Esse carinha aqui vai estar saindo pra gente por R$ 581,45 utilizando o cupom SALDÃO40 também, tá? Próximo kit que eu tenho para mostrar para vocês é esse daqui com a placa-mãe da Dignue, a placa-mãe X99 Plus V2, né? A gente tem esse kit aqui com a placa-mãe 4 slots, que já trabalha com Quad Channel. A gente tem um Xeon E5 2620 V3, processador esse de 6 núcleos e 12 threads, com a frequência base de 2.4 GHz e subindo até 3.2 GHz. Na plataforma X99 a gente já tem a capacidade de estar fazendo um Lock Turbo Boost diferente da X79, que a gente tem que operar o processador nas frequências padrões, né? Então o kit vem também com 2 pentes de memórias de 8 GB ECC, totalizando 16 GB de memória ECC, tá? Agora eu fiquei curioso porque tá mostrando DDR3 aqui. Olha pessoal, agora eu tava mostrando pra vocês mais um anúncio aqui, que é esse daqui, ó, X99 Motherboard 7. A gente tem o Xeon E5 2620V3, uma placa-mãe X99 Plus V2 da Dignue. Porém, eu notei que essas memórias, aparentemente, pelo anúncio, tá dizendo que são memórias DDR3. Se a gente vem aqui no ARC do 2620V3, não existe a compatibilidade de memórias DDR3, apenas DDR4, né? Para funcionar memórias DDR3 no X99 é do 2670V3 para cima, né? Então eu fiquei, cara, como assim, velho? Então sobre esse kit aqui, fica a dúvida se ou eles anotaram errado, tá? Se era para estar DDR4 aqui, ou se de fato eles vão mandar memórias DDR3 junto com o kit, tá? O que de fato, dependendo da frequência, se for de 1866, não vai fazer diferença nenhuma, sendo DDR3 e DDR4. Pelo que eu pude ver aqui, essa daqui é uma placa-mãe híbrida que trabalha com a arquitetura DDR3 e DDR4, igual a gente consegue ver aqui nas imagens abaixo. Ó, a gente tem aqui, ó, slots de memória, os verdinhos são DDR3, que são os de dentro, e os azulzinhos são DDR4, que são os de fora. O que eu quero passar para vocês é que qual é a questão no final das contas, que se a memória que vir nesse kit for de fato memória DDR3, a gente tem a incongruência do processador não suportar esse tipo de memória. Então é um kit assim meio que sem nexo, né? Se a gente for olhar de certo modo aqui. O ideal seria fazer uma pergunta pro vendedor. E é isso que eu vou fazer, inclusive. É isso que eu vou fazer. Vou deixar uma pergunta pro vendedor aqui, para ver se ele dá uma explicação, né? Qual que é o ocorrido aqui.
se a memória de fato vai vir DDR3 e se não é para ser um kit funcional ou se tá escrito errado no anúncio, tá? De qualquer forma, eu vou deixar o link para vocês na planilha também. Se algum de vocês aí souber o motivo disso daqui, tiver alguma explicação ou já tiver comprado para dar uma avaliação pra gente, pode deixar nos comentários aí abaixo, mas de antemão eu já vou dizendo que tá num preço interessante, vai compensar muito se vier funcionando, né? Tem essa variante da memória RAM que eu acho interessante a gente ter em mente, beleza? Próximo kit eu tenho para mostrar para vocês aqui é um kit da Machinist com processador Xeon E5 2640V3, tá? Esse kit tá num preço interessante, porém a gente tem que ficar ciente que vem apenas um pente de memória, tá? Então a gente não vai estar rodando nem em Dual Channel. Nessa placa-mãe que tem a vantagem de ser Quad Channel, né? A gente não vai estar poder utilizando desse recurso, né? Das memórias tendo uma velocidade compartilhada entre elas. Então a gente tem um pente apenas de memória, porém a gente vai ter todos os 16 GB acessíveis, tá? Porém, espere aí mais ou menos um... Cara, não posso dar uma média certa pra vocês, porque varia muito do cenário, mas pelo menos eu acho que não vai passar de 10 FPS de diferença entre você utilizando Single Channel e Dual Channel nesse cenário, que a gente vai estar utilizando uma placa de vídeo dedicada, até porque esses processadorzinhos não tem vídeo integrado, tá? Se fosse um Atom da vida, um Ryzen com vídeo integrado da vida, outro processador desse segmento, ficaria meio cabreiro, eu tenho que dizer para vocês, utilizar memória single channel, mas para quem vai estar utilizando uma placa de vídeo dedicada, que tem a sua memória que é mais rápida do que a memória DDR3 e DDR4, eu acho que ainda tá válido esse kit aqui, tá? Porém, lembrando que se você quiser ativar o Dual Channel aqui, você vai ter que estar comprando outro pente de memória, tá? Então vai ter que estar inteirando aí mais ou menos mais uns R$200 para estar colocando outro pente de 16 GB DDR4 ECC, beleza? O kitzão tá saindo aí por R$ 896,07, utilizando o cupomzinho gostosinho daquele jeitinho que nós gostamos, o Saldão 70, vai sair pra gente por R$ 826,07, cara, é um preço bem decente, é um preço muito bom. Próximo kit que eu tenho pra mostrar pra vocês, também aqui nessa loja da CPT Store, que eu fiquei até de certa forma curioso agora, é um kit X99, mais uma vez com a placa-mãe X99 Plus V2 e um Xeon E5 2650V3. Esse daqui já é mais indicado para quem quer trabalhar com o Xeon E5 2650V3. Ele não tem muito clock, mas ele tem uma quantia de núcleos e threads muito interessante. São 10 núcleos e 20 threads. Para quem vai fazer edição, para quem vai fazer trabalhos no Blender, diversos trabalhos que utilizam bastante núcleos, esse processador aqui vai ter um ganho bem considerável em cima dos processadores com menos núcleos que a gente está mais acostumado, 4/8, 6/12, é um 10/20, é uma mudança gritante. Porém aqui mais uma vez a gente tem a incongruência de ter memórias DDR3 num kit, que o processador teoricamente só suporta memórias DDR4, tá? Então aqui mais uma vez fica aquela dúvida. Aqui não tá aparecendo pra gente enviar perguntas pro vendedor por alguma razão, tá? Não sei porquê. De fato não está aparecendo aqui a caixinha de perguntas. Então vou deixar o link pra vocês darem uma olhadinha também. Se vocês quiserem, sei lá, enviar pra alguém, uma pessoa que testa aí. Uma pessoa que tem canal no YouTube aí chamado PC do Fafá. Manda o link pra ele aí, para ele poder estar adquirindo pra gente saber qual é que é, se compensa mesmo, se vai chegar funcionando, se não vai chegar funcionando. Tudo isso a gente consegue através do YouTube, graças a diversos canais que estão apoiando sempre a gente, mostrando o que é ideal comprar e o que não é ideal comprar. Inclusive, se você não deixou o like, se inscreveu no canal, por favor, dá esse apoio pra gente aí, porque é muito importante pro canal continuar e pra mim continuar fazendo isso e me sentir motivado. Tal apoio que vocês vêm dando já tá ajudando demais. Cê é louco, nós estamos chegando nos 3.000 inscritos. Eu nunca imaginei que a gente ia chegar em 3.000 inscritos. Então, de verdade, tropa, muito obrigado mesmo, na moral, velho. Esse kitzinho aqui, 2650 V3, com o kit com a placa-mãe X99 Plus V2 e 16 GB de memória RAM, tá saindo pra gente por R$ 785,60. O cupom que a gente pode utilizar de novo é o Saldão 70, tá? Próximo kitzinho que eu tenho pra mostrar pra vocês é o kitzinho com a placa-mãe da Gigno, a X99 Titanium. E a gente tem um processadorzinho E5 2670V3 e 16 GB de memória DDR4, totalizando 2 pentes de 8 GB, tá? Aqui a gente tem um kit bruto mesmo, processador. Esse daqui é 12 núcleos e 24 threads, mais parrudo ainda. Cara, para trabalho isso daqui vai ser fenomenal, cara. Vai ser fenomenal. Photoshop, Sony Vegas, After Effects, dependendo da placa de vídeo que você vai estar utilizando para renderizar, vai ser muito bom esse kit aqui.
O kitzinho tá saindo pra gente aí por R$ 1.310,94. A gente utilizando o cupomzinho SAUDÃO20, que é a partir de R$ 1.300, vai estar saindo pra gente por R$ 1.190,94, o que eu acho que é um preço muito bom, cara. Um preço muito bom pra esse kitzinho. Agora vamos dar uma olhadinha nas placas de las vídeos. E começando aqui a gente tem a AMD Radeon HD 7770 de 1 GB, tá? Plaquinha essa superior a GTX 650, 550 Ti, i7 250, i7 250E e semelhante, né? Basicamente um rebrand. Uma versão anterior, na verdade, da i7 250X. A i7 250X é um rebrand da HD 7770, tá? Ela tá saindo pra gente por R$ 357,70. Com frete sai mais ou menos ali na casa dos R$ 408. E utilizando o cupomzinho SAUDÃO40 também vai estar saindo pra gente por R$ 368,85. Inclusive esse é o motivo de eu não ter colocado a GTX 650 aqui nessa planilha, que eu sempre costumo utilizar a GTX 650, porque a gente vai ter um preço muito próximo da HD 7770 por o preço que sai a GTX 650, né? Sem estar utilizando o cupom. E eu acho que é mais válido a gente estar utilizando essa Radeon HD 7770, porque vai fornecer mais desempenho que a GTX 650, sim, beleza? Próxima plaquinha de vídeo que eu tenho para mostrar para vocês é a Radeon HD 7850, tá? Essa é uma plaquinha de vídeo que tem um chip gráfico com poder bem semelhante do de uma GTX 750 Ti, porém essa daqui é a variante com apenas 1 GB de memória RAM, tá? Aqui a gente tá falando de uma plaquinha de R$ 475,94 com 91,80 de frete, tal, que dá mais ou menos pra gente aí os R$ 560, R$ 563 junto com o frete para essa plaquinha de vídeo aqui. Nesse caso a gente pode também estar utilizando o cupom SAUDÃO40, que vai dar pra gente R$ 527,74 nessa plaquinha, que tem um desempenho muito legal. Vocês devem terem visto esses dias a polêmica da R9 370 que a Avenida veio trazendo pra gente com 4 GB de VRAM. Bom, essa daqui é o chip que a gente tem naquela mesma placa. Então se você viu e gostou da performance, fique ciente que você vai ter um chip gráfico com a mesma performance, com a questão de ter 3 GB de VRAM a menos, né? Eu tenho que avisar para vocês. Então, de certa forma, a gente vai ter uma performance semelhante em jogos de FPS que não usam muito memória VRAM, como CSGO, Valorant e outros jogos, mas jogos mais de história, que depende mais da memória VRAM, a gente vai ter uma perda pela quantia de VRAM, que é diferente, tá? Próximo componente que eu tenho para mostrar para vocês, esse daqui eu acho que é o Sweet Spot. Tá muito interessante, eu também utilizo. É uma Radeon R7 260X de 2 GB de DDR5, tá? Aqui a gente tá falando de uma plaquinha que tem um poder bruto semelhante a 750 Ti também, porém com compatibilidade nativa com DirectX 12, tá? Não é emulado. Então já vai ter grande quantia de jogos que não vão abrir na 750 Ti ou outras placas que não tem o DirectX 12 nativo e já vão abrir aqui. Ainda o DirectX 12 não tá tão convencional, tá? Não é o padrão ainda. Porém, quando se tornar, as placas que não tiverem DirectX 12 nativo vão ter problemas para rodar os jogos, né? A gente vai ter aviso na hora de abrir o jogo. Talvez a gente tenha algum glitch gráfico e talvez certos jogos nem abram, tá? Então essa plaquinha, eu acho que é o Sweet Spot, eu acho que pelo preço ela tá compensando demais, inclusive, igual eu falei pra vocês, é a plaquinha de vídeo que eu uso. Se vocês quiserem saber o desempenho dela, tem testes com ela aqui no canal, apesar do meu processador não ser o mais indicado pra gente tá fazendo isso. Retornando a R7 260X, ela tá saindo por R$ 563, com R$ 73 de frete, tá? A gente utilizando o cupom que a gente tem disponível para ela, o SAUDÃO40 também, ela vai sair pra gente por R$ 596,97, que novamente é um preço muito bom para essa plaquinha que tem um desempenho muito interessante. E DirectX 12 e tal, que eu só tenho que deixar avisado para vocês e lembrar é que a gente não tem mais suporte de drivers para essa placa desde junho de 2021, tá? Então a gente tem mais ou menos uns 7 meses que a placa tá no escuro, beleza? Isso daí não podia deixar de avisar pra vocês. Próximo componente que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, próxima plaquinha de vídeo, é a NVIDIA GeForce GTX 950 de 2 GB, tá? Essa daqui também é uma plaquinha muito legal, econômica, roda bastante coisa ainda, e ela tá saindo pra gente aí por R$ 728, com frete de R$ 59,99, tá? Esse aqui é o modelinho da Gigabyte, então vocês não tem que se preocupar com, a placa é fake, vem com menos clock, vem com menos CUDA core, vem com menos quantia de memória, não, ela vem padrãozinha, é uma placa de marca certificada, tá? Que é a Gigabyte, então vocês não tem que se preocupar. Essa daqui, por ela tá custando aqui R$ 728 já, fora o frete, a gente tem a possibilidade de utilizar um cupom de maior valor, que é o SAUDÃO70. E a GTX 950 de 2 GB com cupom vai estar saindo R$ 718,12, beleza? Próxima plaquinha que eu tenho para mostrar para vocês aqui é a Gigabyte
NVIDIA GeForce GTX 960 de 2GB. Aqui é a plaquinha queridinha, né? A placa que já apareceu em tudo quanto é canal, em tudo quanto é teste, porque essa placa é uma placa que tem um custo-benefício muito bom, pelo preço que ela oferece, né? Já foi muito menor esse valor, inclusive. Lá em 2019, quando eu comprei a minha GTX 750 Ti, lá na casa dos R$218, R$219 mais ou menos, essa plaquinha aqui tava custando 290, uma variante ou outra saía por 310, 308, mas era a faixa que ela operava. Então olha só, cara, se hoje a R$900 ela é custo-benefício, pensa naquela época como ela não era. Porém, nessa mesma época, a gente tinha placas de vídeo lançamento, como a GTX 1650 aí, na casa dos seus R$850, R$870. Então, não era muito chamativo, sem contar que o AliExpress não tinha uma entrega tão rápida igual tem hoje, tá? Nessa época aqui, o AliExpress, ele demorava em média 2 meses para entregar as mercadorias. Eu lembro que a minha GTX 750 Ti levou em média 43 a 44 dias para chegar em casa. Então era bem mais demorado, vinha as embarcações, né, as mercadorias, importações vinha por navio, não era todas que vinha por avião. Tinha o frete por avião pela DHL, né? Tinha o frete por avião pela DHL, só que era mais caro do que o valor do próprio produto. Então a gente tinha que optar pelo envio padrão do AliExpress, né? Que é o AliExpress Standard Shipping. E essa placa aqui, a GTX 960 de 2GB da Gigabyte, também vocês não tem que se preocupar com a placa ser fake, ser capada, ter algum recurso a menos que a GTX 960 tem de fato, que a gente tem aqui um chip gráfico GM206 original, plaquinha certificada, né? Obviamente é uma placa da Gigabyte. E essa 960 de 2GB a gente também consegue utilizar o cupom SAUDÃO70, sai pra gente R$ 887,27. Todos os links vão estar aí abaixo na descrição. Próxima plaquinha que eu tenho para mostrar para vocês, que eu também acho que tem um desempenho muito interessante, que eu coloquei aqui nessa planilhinha, é a Sapphire AMD, não é safada não, gente, é Sapphire AMD Radeon R9 380 de 4GB, tá? E aqui a gente tá falando de uma plaquinha de vídeo que tem um desempenho semelhante à GTX 960, porém essa é a variante de 4GB e ela tá mais barata que a GTX 960 de 4GB, então eu não podia deixar de mostrar ela para vocês, tá? Aqui, essa é uma placa que tem um desempenho muito legal, tem uma construção interessante. A Sapphire é uma das melhores marcas para placas de vídeo com chip gráfico da AMD, tá? Até porque ela só faz placas da AMD, não tem placa Sapphire da NVIDIA. Porém, aqui a gente tem um ponto negativo nessa placa, que é o consumo. Se a gente ver, a gente tem dois conectores de 6 pinos e uma placa com TDP estipulado de 190 watts, tá? Ela não vai estar a todo momento puxando esses 190 watts, obviamente. 190 watts é o máximo que o PCB consegue suportar. Porém, bem provável que jogando ela fique ali na casa dos 160 em 100% de uso, 150, o que é bem mais alto, né, do que os 70, 90 que a gente estipula para GTX 960 de 4GB jogando. Então a gente tem uma diferença aí de mais ou menos R$130 de uma placa para outra, porém a diferença no consumo também é bem relevante, tá? Então eu acho interessante vocês estarem cientes disso, para não achar que é mil maravilhas, que é uma excelente placa. Sem contar que essa daqui também perdeu o suporte de drivers da NVIDIA, tá? Toda a série R7, R9, os gráficos integrados lá daquela época, perdeu o suporte de drivers em 2021, beleza? Essa plaquinha aqui tá saindo pra gente por R$ 1.086,23. A gente utilizando também o cupom SAUDÃO70, ela fica ali na casa dos R$ 1.016,23, que é um preço muito bom para essa plaquinha e pelo que ela entrega, tá? Próxima placa de vídeo que eu tenho para mostrar para vocês, já é a queridinha de vocês, é a Asus GTX 1060 de 3GB, tá? Aqui vocês já estão cientes, já conhecem a história dessa placa. É uma plaquinha de vídeo que roda tudo, tem um desempenho muito interessante, 1080p. Hoje ela tá saindo R$ 1.349,32 aqui nessa loja SZ CPU Store, tá? Aqui por ela tá nesse patamar de R$ 1.300, a gente consegue estar utilizando um cupom novo, que é o cupom que dá R$ 120 de desconto em compras de R$ 1.300. Então essa 1060 de 3GB vai lá pra... Tá, eu só coloquei aqui errado mesmo. Aqui era pra mim ter colocado o SAUDÃO70 na planilha. Enfim, depois eu corrijo. E ela sai pra gente por R$ 1.229,32, tá? Vocês podem ter notado que aqui tá mostrando o SAUDÃO70, mas a conta eu fiz batendo, tá? Tirando 120. É que eu esqueci de atualizar aqui, mas eu vou corrigir antes de vocês verem, antes de o vídeo sair pro ar, tá? Então a 1060 de 3GB usada, que pode ser da Asus, outros modelos que tem aqui no anúncio, da MSI, da Zotac, vai estar saindo pra gente por R$ 1.229,32, tá? Agora a gente tem também uma opção legal, que é a GTX 1060 de 3GB nova da marca
H-Ventec, né, da H-Ventec, a qual eu fiz um vídeo sobre avulso aqui no canal, tá? Então vocês podem ver que esse vídeo tá até um pouco rushado, porque como são muitas ofertas, eu não posso dar muita atenção pra tudo, senão ficaria um vídeo de mais de 1 hora, né? E como o bagulho é corrido, cara, 4 horas da manhã você já tem que estar com esse negócio no seu carrinho, o cupom em mãos pra estar comprando, eu não posso estar enrolando muito, tá, cara? Eu não posso tomar muito tempo de vocês. Então a 1060 de 3 GB nova dessa marca aqui, HHC Store, né? HHC Store, perdão, tá saindo pra gente por R$ 1.393,01, tá? Aqui a gente consegue estar utilizando o mesmo cupom de R$120. Um aviso para vocês ficarem despreocupados também, porque segundo os dados que a gente tem aqui na mesma foto, né, no mesmo anúncio, a placa ela não é capada em nenhum requisito, tá? A gente tem todas as informações, todos os dados que uma GTX 1060 da Zotac, da ASUS, da Gigabyte trazeria pra gente, tá? Então eu acho que a gente pode ficar despreocupado quanto a isso, quanto à performance da placa, muito provável ela não vai ser capada. Essa 1060 de 3 GB nova aqui dessa marca H-Ventec vai estar saindo pra gente por R$ 1.273,01 utilizando o cupom SALDÃO120, beleza? Bom, agora vamos para outro segmento, processadores AMD Ryzen. Para começar, a gente tem o AMD Ryzen 5 5600G. Aqui a gente tem um processador muito decente, tá, cara? A gente tem um processador 6/12, bastante recente, econômico, 65 watts de TDP apenas, e um vídeo integrado muito bom, que é a Vega 7, que consegue jogar muita coisa, até jogos como Forza Horizon 5, que é um jogo lançamento, tá? Então, é uma APU muito legal, não consome muito e o preço tá bastante interessante também. A gente tá tendo hoje aqui nessa loja ZZGD Global Store, uma loja com 100% de avaliações positivas, esse processador saindo por R$ 1.358,39. A gente consegue utilizar o cupom de R$120 de desconto também, você já deve ter associado mais ou menos quanto que ele vai estar saindo, né? Aqui a gente consegue ver uma média de FPS que essa APU entrega pra gente, e jogando em 1080p, né, com os gráficos no máximo, pelo que eu tinha visto aqui anteriormente, ó. Baseado até 1080p resolution, qualidade de imagem no alto, qualidade de imagem, né, um preset alto, e as APUs utilizadas são DirectX 1112. Aqui tá dizendo que os FPS pode variar para vocês dependendo da qualidade gráfica que vocês selecionarem e do preset gráfico, né, da API que vocês estiverem utilizando para rodar os jogos. E a gente consegue ver que no LoL pega 180 FPS, no CSGO pega mais 120, no Fortnite quase beira os 100 ali. A gente consegue jogar muita coisa com essa plaquinha de vídeo integrada, tá? O Ryzen 5 5600G a gente consegue estar utilizando o cupom SALDÃO120 também, e ele vai sair pra gente por R$ 1.226,24, cara. É um preço bem interessante para uma APU que tem bastante calibre, que roda muita coisa, mesmo sem estar utilizando uma placa de vídeo dedicada, tá? Tá um preço legal mesmo. Próximo processador que eu tenho para mostrar para vocês é o Ryzen 5 3600, tá? Esse é um processador que aqui no Brasil já tá chegando na casa dos R$ 1.600, R$ 1.700. Processador esse de 6 núcleos e 12 threads também, muito legal, roda muita coisa. Se você meter uma placa de vídeo até uma RTX 3070 Ti, ele leva tranquilo, com bons FPS na grande maioria dos jogos. É um processador bastante recente também, pro socket a M4, tá? Esse daqui ele tá saindo pra gente por R$ 1.129,62. A gente consegue utilizar o mesmo cupom aqui de R$ 70, né? Então no caso, o Ryzen 5 3600 vai sair pra gente por R$ 1.059,62, beleza? Lembrando que é o processador de 6 núcleos e 12 threads, também tem 65 watts de TDP, beleza? Próximo processador que eu tenho para mostrar para vocês, esse daqui tá num preço muito interessante, até eu fiquei com vontade de comprar, é o Ryzen 5 2600, tá? Processador esse de 65 watts de TDP também, 6 núcleos e 12 threads também, porém de uma geração anterior ao Ryzen 5 3600, tá? Aqui a gente tá falando de um processador bem interessante, saindo por apenas R$ 774, tá? Que é bem em conta, né, cara? Bem barato mesmo pro desempenho que esse processador entrega. Aqui a gente já consegue ver de cara que a gente consegue utilizar o cupom de R$ 70 a partir de 700, e ele vai estar saindo pra gente por R$ 704,01, processador Ryzen 5 2600. Próximo processador que eu tenho para mostrar para vocês, a AMD também, é o Athlon 3000G, processadorzinho esse com vídeo integrado, tá? Processador esse de 2 núcleos e 4 threads, com frequência base de 3.5 GHz e chip gráfico integrado Vega 3, tá? Aqui a gente tá falando de chip gráfico bem legalzinho, que deixa a gente jogar um Valorant, um CSGO, um Fortnite, um Paladins, um Rocket League, no tranquilo, sem ter que depender de placa de vídeo, tá? A gente tá falando de um processador que tem um desempenho
muito legal. Ele tá saindo aqui hoje por R$ 461,33, tá? O preço mais em conta de loja confiável aqui no Brasil hoje é R$ 600 na Pichau. A gente consegue utilizar o cupom de R$ 40 aqui no Athlon 3000G, que é o cupom SAUDÃO 40. E ele acaba saindo pra gente por R$ 421,33, que é um preço muito bom pelo que esse processador tem a entregar pra gente, né? Próximo componente, agora já partindo para um ramo diferente, placas mãe, a gente tem a Asus TUF B450M Gaming Pro, tá? Essa plaquinha aqui dispensa comentários, placa Socket AM4, muito legal, você vai conseguir rodar os novos Ryzen 5000 nessa placa tranquilo, é uma placa que tem diversos reviews aí na internet, uma das melhores placas com o chipset B450 que a gente tinha no mercado, juntamente com a Steel Legend, que deu uma aumentada considerável no preço, né? Essa placa mãe aqui hoje tá saindo no super ofertas por R$ 554,60, mas eu acho interessante vocês esperarem virar amanhã às 4 da manhã para liberar os cupons e a gente tá podendo utilizar o cupom de R$ 40 aqui nessa plaquinha, que vai fazer ela sair pra gente por R$ 514,60, uma Asus TUF B450M. Próxima placa mãe para mostrar para vocês também, para a M4, a gente tem a MSI B450M Mortar Max, também uma placa mãe de construção muito legal, com compatibilidade para 4 slots de memória também, igual a B450M Asus TUF, tá? Também vai rodar os Ryzen da linha 5000, tanto com uma quanto com a outra vocês vão estar bem servidos, isso daí eu garanto para vocês, tá? A B450M Mortar Max está saindo pra gente hoje por R$ 586,06, a gente utilizando o cupom de R$ 40 também, SAUDÃO 40, vai sair por R$ 546,06, tá? Uma diferença pequena em relação a B450 Asus TUF, né? Aí vai de vocês dar uma pesquisada de comparativas e selecionar um modelo que vocês acharem mais interessante para vocês, tá? Agora mostrando o CPU Coolers, o CPU Cooler que eu recomendo vocês estarem comprando é esse aqui na loja oficial da Lanshuo Cooler Store. A gente tem aqui esse Lanshuo com 6 heat pipes e 2 fãs de 90 centímetros, tá? Esse coolerzinho aqui que muda de corzinha, RGBzinho, é um RGBzinho de mentira, né? Não é de fato um RGB. É aquele que muda de corzinha ali, que é roxo, verde, azul, amarelo, laranja, tudo junto. Ele tá saindo hoje por R$ 112,03, tá? Aqui a gente tem a possibilidade de estar utilizando um cupom que dá R$12 de descontos em compras a partir de R$100, então ele vai sair pra gente por R$100,03, tá? É um cooler muito bruto, eu acredito que tanque qualquer processador tranquilo. Aqui no anúncio diz que vem junto a placa-mãe com uma condução de 6,5 watts por metro Kelvin, que é uma condução muito boa para pasta térmica. Se a gente pega uma pasta térmica branca padrãozinha, a gente tem 1,4 até mesmo 0,9 watts por metro Kelvin de condensação do calor, né? Então é uma pasta térmica bem decente e ainda vem uma pazinha para nós brincar e dar uma limpadinha no PC, né, rapaz? Mas os caras são ousados, né? O linkzão de tudo vai estar aí para vocês abaixo na nossa planilhinha. Próxima e última recomendação que eu tenho para mostrar para vocês é a memória RAM da Juhor, tá? O pente de 8GB 2066 tá 2666, cara, eu sempre travo para falar isso. Tá saindo por R$ 177,57. Aqui a gente consegue estar utilizando o cupom de R$12 de desconto também, e ele vai para R$ 155,57, tá? Bom, mas essa foi a última indicação, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se vocês estão pensando em comprar algo que foi mostrado nesse vídeo, já deixa a mercadoria aí no seu carrinho, porque quando for amanhã, 4 da manhã, você estrala o cupom na lata do AliExpress e compra, porque vai acabar rápido, viu? Eu acho que antes do dia amanhecer, os cupons já não vão estar mais funcionando, já vão ter expirados, porque o pessoal compra muito quando tem essas ofertas. Bom, muito obrigado pela sua presença até aqui, nos vemos no próximo vídeo, um abração, fica com Deus.